É, pessoal, Bolsonaro foi indiciado de novo. O Bolsonaro é o presidente da história do Brasil que mais cometeu crimes, né? Só de indiciamentos dele. Teve aquele da falsificação do cartão de vacina, que o Gonê arquivou, que ele achou que é um crime de menor importância. Ele foi indiciado pelo golpe de Estado, que é o que está sendo julgado agora no STF, já está em reta final. Ele foi indiciado por peculato, pelo roubo das joias, né? Que ele pegava joias da União para ir vender nos Estados Unidos para enriquecimento ilícito. Esse o Gonê ainda pode denunciá-lo, né, o STF. Tem este outro inquérito. Aí eu quero ver o que os bolsonaristas vão fazer, né? Porque estão tentando anistia para o Bolsonaro. Tudo bem, vamos supor que passe a anistia. E os outros crimes? E pelas joias, vão fazer o quê? Vão tentar aprovar uma segunda anistia? E agora ele foi indiciado pelo caso da BIM paralela. A BIM paralela, segundo as investigações, foi uma BIM paralela à BIM tradicional que existe em Brasília, que é a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, para monitorar possíveis ameaças ao presidente ou ao Brasil. Mas o Bolsonaro queria uma BIM diferente, para espionar inimigos, adversários, ministros do Supremo e várias autoridades da República o Bolsonaro estava espionando. O mais engraçado dessa investigação da Polícia Federal, que pouca gente observa, é que ele estava espionando também a juíza que estava julgando, que estava responsável pelo caso da Marielle Franco. A juíza não, perdão, a promotora. Então até isso o Bolsonaro estava espionando. Qual é o interesse do Bolsonaro no caso da Marielle Franco, né, pessoal? Muito estranho, por isso que eu acho que aqueles irmãos Brazão estão sendo usados como boi de piranha apenas, sabe? Como bode expiatório. Porque é muito estranho tudo isso. E a BIM, né, sobre o Ramagem, para quem não sabe, o Ramagem é o cara que fez a segurança do Bolsonaro durante aquela vez que ele levou a facada. Bolsonaro, em vez de demitir o mau trabalho que ele fez, porque os seguranças não impediram a facada, Bolsonaro ainda queria colocar ele no governo. Primeiro, Bolsonaro queria colocar ele na direção da Polícia Federal. Foi quando o Sérgio Moro saiu. O Sérgio Moro falou que o Bolsonaro estava tentando intervir na Polícia Federal e provou. Ele mostrou mensagens do celular onde o Sérgio Moro mostra para ele: a Polícia Federal está na cola de mais 6 deputados bolsonaristas. Aí o Bolsonaro responde: mais um motivo para troca. Quer dizer, ele queria trocar para proteger os bolsonaristas. Tanto que o Moro, quando saiu, ele falou assim: na época do PT eu via tanta interferência da Polícia Federal. E aí, como o Moro saiu, o Bolsonaro indicou o Ramagem, mas aí o STF barrou. Aí o Bolsonaro colocou ele como chefe da BIM. Então dá a entender que o Ramagem, o Bolsonaro tem o rabo preso com esse cara, né, pessoal? Porque, pô, o cara fez um péssimo serviço de segurança dele. O cara foi praticamente o responsável para a saída do Moro no governo, que era um nome que ainda mantinha um pouco da popularidade do Bolsonaro como alguém honesto. E o Bolsonaro ainda dá um cargo importante para ele. Enfim, essa BIM foi acusada de usar um sistema chamado First Mile, tá? Que é um sistema que você consegue espionar celulares, conversas pessoais das pessoas, que era usado justamente para essa finalidade, para espionar autoridades políticas, como ministros do Supremo, e adversários políticos do Bolsonaro, como por exemplo o João Dória, na época, era espionado, jornalistas como Reinaldo Azevedo, e dentre outros que se opunham ao Bolsonaro. Só aí você vê que a mente do Bolsonaro sempre foi ditatorial. Que se esse cara fosse um ditador, se ele tivesse conseguido dar o golpe que ele queria e ter poder absoluto no Brasil, ele ia espionar qualquer pessoa que não gostasse dele ou fosse contra ele, como eu, por exemplo, e meter em cana, ou quem sabe eliminar a pessoa. Essa é a mentalidade do Bolsonaro. Então essa BIM paralela, a Polícia Federal concluiu agora o inquérito, reuniu provas, né, dessa BIM paralela e indiciou 30 pessoas. Dentre eles o ex-presidente Bolsonaro, que agora vai ter mais um caso aí para responder. Mesmo se esse do golpe não desse nada, esses outros casos ainda tem para responder. Fora, por exemplo, o caso lá da compra de vacinas com propina, da Covaxin. Fora o escândalo das bíblias lá do MEC com barra de ouro, que o ministro da Educação na época dele falou que foi a pedido do Bolsonaro, aquelas propinas. Fora o genocídio na pandemia, que se recusou a comprar vacina. Fora o genocídio de Yanomami. Fora o crime contra a administração pública, quando ele demitiu funcionários concursados do IFAM para ajudar o velho da van. Enfim, Bolsonaro coleciona crimes. É tantos crimes, pessoal, que quando esse vagabundo for preso, se fosse um país sério, ele ia pegar uns 400 anos de cadeia, tá? Então foi indiciado ele, o Carluxo, que o Bolsonaro agora está fazendo até campanha para ele ser senador por Santa Catarina. Hoje o Carluxo colocou um vídeo lá, já em tom de campanha, mostrando o mapa do estado de catarinense atrás dele e tal, não sei o quê. Porque todo mundo sabe que ele vai ganhar, né, pessoal? Que inclusive está causando um pequeno racha na direita, né? Porque tanto a Júlia Zanatta quanto esqueci o nome dela, a Júlia Zanatta e aquela outra, Carol Detone, elas já estavam disputando as duas entre si por essa vaga no Senado. E o Bolsonaro colocou o Carluxo. Ele já deu um chega pra lá nas duas patetas que apoiam ele.
E os bolsonaristas estão se dividindo por causa disso, porque eles acham que Santa Catarina é um estado fácil. E eles têm razão, é um estado fácil, é um estado de maioria bolsonarista. Teve até um que postou lá, que está brigando agora com o Kim Paim, que ele falou, porra, o Bolsonaro, em vez de colocar o Carluxo para ser senador pela Bahia, Ceará, Sergipe, né, estados do Nordeste, onde a maioria é de esquerda, tentar uma vaga ali para colocar, para fazer mais um senador, o cara quer colocar por Santa Catarina, que é fácil. Ele podia deixar a Júlia mesmo em Santa Catarina ser senadora, põe o Carluxo para disputar bravamente, por exemplo, na Bahia, ia perder um senador de esquerda na Bahia, ia ter um senador bolsonarista. Então isso está causando um pequeno racha, sabe, entre o clã Bolsonaro, essa decisão de colocar o Carluxo senador por Santa Catarina, tá? E foi indiciado também o Ramagem. O Ramagem já é a segunda vez que ele está sendo indiciado, né? Ele já foi indiciado lá pelo caso do golpe de Estado. O Xandão mandou retirar as acusações contra ele do período que ele já foi deputado, né? Pós ele ter sido diplomado e assumir o mandato. Mas ele ainda responde pelos outros crimes, né? Organização criminosa, tentativa violenta de abolição do Estado de Direito, etc, etc, etc. Então o Xandão tirou meia pena dele do processo. Agora mais um crime para o Ramagem responder. E o que eu não entendo também, pessoal, a história do Ramagem, é que mesmo com tudo isso, o Ramagem foi o cara que o celular dele tinha gravado uma reunião do Bolsonaro, onde eles estavam discutindo o golpe de Estado. Teve uma tela que falou assim, um militar lá, mas presidente, vai ser que nem 64 ou vai ser diferente? O que aconteceu em 64, pessoal? Um golpe de Estado. E estava no celular do Ramagem. O Bolsonaro ficou puto com ele na época, sabe? Segundo informações de bastidores. E mesmo assim o Bolsonaro bancou a candidatura dele a prefeito do Rio e foi fazer campanha e tudo. Estranho, né? Será que o Ramagem sabe alguma coisa, tem mais alguma prova contra o Bolsonaro? O Bolsonaro deve ter o rabo preso com ele? Eu acredito que sim, pessoal. Mas enfim, mais um indiciamento aí pro mito. Agora, se a PGR aceitar, a PGR vai denunciar pro Xandão e pro STF, né, no caso. Eu não sei nem se é o Xandão relator desse caso da BIM, mas parece que é. E aí vai ser mais um processo que o Bolsonaro vai ter que responder na justiça. Lembrando que ainda falta o Gonê denunciar o Bolsonaro pelo caso do roubo das joias, tá, pessoal? O Bolsonaro tentou 17 vezes pegar aquele kit de joias que ficou preso no aeroporto. Os outros, ele levou tudo para os Estados Unidos e foi vendendo. Até em leilão eles colocaram o kit de joias. Você vê como o cara é pilantra e corrupto, né, pessoal? Depois nós falamos do Lula. E o Lula? E o PT? E o Lula? Filho, o seu presidente estava lá roubando joias do país, do Estado, para vender nos Estados Unidos para ganhar dinheiro, enriquecimento ilícito. E depois vem falar de Lula. Bolsonarista não tem moral para falar nem de Marcola, que dirá de Lula. Porque a maior organização criminosa que eu já vi nesse país é o bolsonarismo. Eles cometem crimes, fingem que são perseguidos pela política, né, sendo que na verdade é a justiça que está atrás deles, e depois acusam os outros do que eles fazem, crimes. Não dá, né, pessoal? Então tá aí, pessoal, quem gostou do vídeo, por gentileza dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, ou considere entrar naquela lista de aviso que eu tenho, WhatsApp, Telegram. Compartilhe o grupo nas redes sociais para as pessoas verem e comente também o que você achou, que é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.